Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação do Evangelho de Mateus. Hoje vamos dar prosseguimento então da análise da bem-aventuranças. Vamos analisar a bem-aventurança número 2, número 3 e número 4. Essas bem-aventuranças, elas têm algo em comum, porque a 2, a 3, elas representam aquilo que nós chamamos de aspecto negativo da humanidade. Na verdade, podemos colocar até número 1 em relação a isso, 1, 2 e 3, e vamos desembocar na número 4. Que aspectos negativos? Sofrimento. Então, sofrimento que acomete aí a vida das pessoas. E a partir da bem-aventurança número 5, nós teremos os aspectos positivos em relação à sociedade. Aqui o Mateus também ele está fazendo um paralelo em relação ao texto do Decálogo, porque os três primeiros mandamentos são relacionamento do homem com Deus, para com Deus, e depois, então, do quarto até o 10º mandamento, se inverte, são todos relacionados à questão humana. Então aqui também o Mateus ele está fazendo esse paralelo. As três bem-aventuranças iniciais carregam um aspecto negativo e desembocam na quarta bem-aventurança, e já a quinta, sexta e a sétima são aspectos positivos, desembocando aí, sendo resumidas na oitava bem-aventurança. Um aspecto importante: de todas as 8 bem-aventuranças, e aqui tomem cuidado porque alguns autores trazem 9 bem-aventuranças, porque lá no final aparece felizes, mas alguns autores já não consideram mais como bem-aventuranças, mas apenas uma parte conclusiva. Então alguns autores falam de 8, outros falam de 9. Eu estou seguindo aqui nessa reflexão um teólogo muito preparado nessa questão, ele é da Itália, chamado Alberto Maggi. Ele vai então trabalhar 8 bem-aventuranças, dizendo que esse número 8, inclusive, é um número teológico para dizer aí da ressurreição. E enquanto a palavra monte significa também aspectos teológicos, a presença de Deus, Jesus sobe na montanha, né, quer dizer, para encontrar com Deus, e também a montanha da ressurreição. Então o número 8 significaria ressurreição. Quer dizer, aqueles que vivem as bem-aventuranças, esses já vivem a ressurreição, porque vive o reino dos céus. Vamos aqui então salientar que a primeira é a mais importante de todas elas. Felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Já discutimos isso. Pelo grego trata-se daqueles que, inclusive em espírito, quer dizer, perderam a vida, perderam a vontade de viver, porque a pobreza tirou tudo deles. Então, uma situação de emergência. Mas um aspecto importante ainda na primeira bem-aventurança é que alguns autores, como esse Alberto Maggi, inclusive, fala que Jesus está dizendo de pessoas que se tornaram pobres através da partilha, partilhando a vida que a comunidade foi ganhando. Eles se empobreceram para que a comunidade fosse, então, se estruturando. Também é uma análise importante e que, portanto, as outras 7 bem-aventuranças estarão ligadas a essa primeira. Vamos ver isso. Então, a segunda bem-aventurança que eu quero trabalhar com vocês é: felizes são, ou beatos são os aflitos, tá? Eu aqui vou então fazer essa análise aqui. Por que os beatos são aflitos? Aqui o Mateus ele está usando aí o livro, né, do Isaías 61, de 2 a 3, como livro fonte. O que diz aí o Isaías 61, de 2 a 3? Diz para nós o seguinte: que o Senhor virá para quê? Para consolar todos os aflitos, para animar os aflitos de Sião, para lhes dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de vestido de luto, canto de louvor em vez de coração triste. Então aqui o Mateus está falando de uma realidade concreta, de pessoas que sofrem, pessoas que estão aflitas por problemas ou políticos ou problemas econômicos. Nós já levantamos para vocês que a situação na Palestina, tanto na época de Jesus como na época de Mateus, está muito difícil. As pessoas estão sendo exploradas, perdendo a terra, virando diaristas, pagando altos impostos, dízimos. Essas pessoas estão sofrendo. Então, consolar aqui, veja que o Mateus não usa a palavra confortar, e sim consolar. Porque a palavra grega consolar significa ir à raiz do problema, eliminar a causa do sofrimento. Então Jesus está dizendo assim que os aflitos terão a causa da sua aflição eliminada. É essa reflexão que Jesus está fazendo. A aflição aqui no sentido de luto, de choro pela situação que estão vivendo.
Como eu falei, trata-se principalmente de aflição política, de perseguição política e também econômica. Como que essa bem-aventurança está ligada à primeira? Jesus está dizendo o seguinte: se a comunidade começar a partilhar, se empobrecer, quer dizer, não acumular, e começar a partilhar, inclusive partilha econômica, nós não teremos pobres entre nós. Nós não teremos aflitos entre nós. Então Jesus faz um convite à partilha, para voltar primeiro. Lembra da questão da pobreza? Quer dizer, se tornem pobres para o enriquecimento da comunidade. Partilhe o que vocês têm. Não apenas ideias, mas também questões econômicas. Partilhem entre vocês. Compartilhem. É isso que Jesus está propondo aqui para que a aflição acabe. Se nós aprendermos a partilhar, o reino dos céus estará presente no nosso meio. É isso que está dizendo Jesus Cristo. Tá bom? A terceira, os mansos herdarão, felizes são os mansos porque eles herdarão a terra. A palavra mansidão aqui não está ligado à questão de docilidade, uma pessoa que é dócil, não é isso. Nem uma pessoa, vamos dizer, humilde, não é isso. Mas uma pessoa que foi humilhada. Manso, aqui o que o Mateus está lendo aí é o Salmo 37, versículo 9 ao 11. Que na época que as terras foram dadas em coletividade para o povo judeu, alguns se apropriaram de mais terras em relação a outros. Essas pessoas perderam a terra. Na época que o Mateus está escrevendo, muitos estão perdendo a terra. Na época que Jesus vivia, muitos estavam perdendo a terra para o Império Romano, para os nobres ali de Jerusalém. Então, aqui a proposta é: não partam para a guerra, não procurem recuperar a terra através da violência. Vocês esperem que no dia do julgamento Deus, isso está dizendo o Salmo 37, tá? 37, 9 a 11. No dia do julgamento, Deus vai tirar a terra dos ricos e vai devolver para vocês. É uma promessa, tá? Então os humilhados vão herdar a terra. No final, Deus fará justiça e os mansos que são deserdados hoje não será no futuro bem próximo. Aqui volta também a primeira dos pobres. Se uma comunidade se fizer pobre, quer dizer, se ela abrir mão do acúmulo que tem cada um e partilhar as terras, não vai faltar terra para ninguém. Então vamos também partilhar a terra que nós temos um para com os outros. Olha que bonito o programa de Jesus. Partilha. Vivam de forma justa. Partilhe o que vocês têm, que não terão nem aflitos e não terão também nem deserdados. Os mansos são os que perderam a terra. Por isso que desemboca na quarta bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que se ficam indignados, os oprimidos, tá? Da segunda bem-aventurança. E os deserdados da terceira, eles têm fome e sede de justiça. Eles são felizes. Eles não estão satisfeitos com a situação deles. E também dentro da comunidade tem pessoas que estão angustiadas porque querem justiça, quer que as pessoas vivam bem. Felizes são essas pessoas. O texto que Mateus está utilizando é o próprio texto dele. Um pouco para frente, no versículo 20, diz: pois eu vos digo, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, aqui uma coisa interessante, que Jesus fala: felizes os pobres, não o pobre. Ele fala no sentido coletivo. Felizes os mansos, felizes os oprimidos, sempre no sentido coletivo. Jesus está chamando a atenção dos seus seguidores, dos seus discípulos. Por isso que fala lá na primeira introdução que os discípulos escutaram Jesus. O que Jesus está pedindo para os discípulos? Vocês que vão me seguir, partilhem, sejam justos, que o reino dos céus vai estar no meio de vocês. E entre vocês não terão mais aflitos. E entre vocês não terão mais deserdados. Então, se vocês viverem a justiça e a partilha, o reino acontece. Olha que programa fantástico de Jesus. É um programa pé no chão. Não é um programa espiritual do outro lado da vida, no céu. Não, é agora. Aprendam a partilhar. Sejam justos uns com os outros, que o reino vai acontecer. É isso aí. Um abraço. Até mais no programa aqui sobre Mateus.